Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, eu sou o professor Marcos, vou falar para vocês hoje sobre a Inconfidência Mineira de 1789, que a gente se permeia no contexto da crise na mineração aqui no Brasil e que a gente tem uma baixa produção de ouro e Portugal, diante disso, começa a aumentar os impostos e os tributos sobre o ouro dos colonos. A gente vai ter também uma fiscalização maior sobre o ouro circulado aqui no Brasil e que prejudicava os mineradores. A gente vai ter o quinto mínimo, que era a produção de ouro anual que deveria ser pago a Portugal, que não era só pago através dos mineradores, mas sim determinado município deveria cumprir esses 20%, cumprindo esses 20% estava de boa, só que muitos municípios não conseguiam cumprir. E o que a gente vai ter? A gente vai ter a derrama, que era a cobrança forçada do quinto não pago e o confisco de bens de valor. Então significa que se você não conseguisse pagar o quinto, você estava sujeito à derrama de determinado município. Então isso começou a prejudicar os mineradores. Mas aí você fala, mas professor, só os mineradores estavam sendo prejudicados? Não, mas também os comerciantes. Que Portugal, junto com essa fiscalização aumentada, eles vão fazer o quê? Não deixar que muitos comerciantes começassem a comercializar determinados produtos. A gente vai ter a Dona Maria, a rainha de Portugal, colocando um decreto que a gente não podia mais ter uma indústria têxtil produzir. Então muitos comerciantes ficaram prejudicados com isso. A gente vai ter o quê? O aumento no pacto colonial. O que é esse pacto colonial? Em que a colônia só poderia negociar com a sua metrópole. Então é uma lei de comércio, são as leis. Então significa, a colônia é o Brasil, a colônia significa o dominado, e a metrópole aquele que domina. Então a gente vai ter esses mineradores sofrendo junto com os comerciantes e outras classes aqui no Brasil. E eles queriam uma revolta contra isso. Então eles vão propor o quê? Uma ruptura com esse pacto colonial, ou que a gente pode chamar de uma ruptura contra Portugal. E a gente vai falar dessa principal característica da Inconfidência Mineira. Ela tem o caráter buscando o quê? Uma ideia de república. Eles queriam uma república presidencialista, baseada no quê? Na independência das 13 colônias ou na independência dos Estados Unidos. Eles se basearam da onde eles tiram essa ideia de república, não mais essa ideia de pacto, essa ideia de domínio de Portugal, com as ideias iluministas permeadas na Europa. As ideias iluministas como de John Locke, a ideia de que todo povo oprimido por outro tem o direito sagrado de se rebelar contra. Então a gente vai ter a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade se permeando por toda ali o Brasil, principalmente ali Minas Gerais, tá bom? Então assim, a gente vai ter, eles vão buscar essa característica republicana, só que a gente tem que pensar também que essa Inconfidência Mineira tem um caráter do quê? Da elite. A elite econômica aqui, ela vai querer essa ruptura com Portugal. Por quê? Estava atrasando a vida econômica deles. Então, a gente vai ter funcionários públicos, a gente vai ter médico, entre outros, querendo. E por que eles queriam uma ideia de república? Porque depois quem poderia votar, como aconteceu nos Estados Unidos, a gente ia continuar com o nosso voto censitário. Então, a gente tem que pensar que a Inconfidência Mineira, ela tinha todo esse caráter republicano, buscando uma república, baseado nas ideias iluministas, baseado também numa base de independência das 13 colônias e buscando um caráter da elite. Aí você fala assim, tá, eles queriam colocar uma universidade? Sim. Buscando essa ideia de república, eles queriam o quê? Uma república não do Brasil, mas sim de Minas Gerais, com a capital aonde? Ali em Vila Rica. Aí eles queriam colocar uma universidade. Pra quê? Aí você fala assim, tá bom, professor, então todo mundo tinha acesso à universidade? Não, só a elite. Quem teria cursado pelo menos o ensino básico para chegar na universidade. Então não era para todo mundo. Então a Inconfidência Mineira, ela tem um caráter elitista, a elite tem que buscar isso. Tá bom? Então, assim, a universidade ali na capital de Vila Rica, lembrando que tudo isso, a Inconfidência Mineira, ficou apenas no mundo das ideias. A gente não vai ter uma revolta armada propriamente dita. A gente vai ter os nossos principais líderes. O Cláudio Manuel da Costa, que era um poeta também arcadista. O Tomás Antônio Gonzaga, também poeta arcadista. A gente vai ter o Joaquim Silvério dos Reis, que foi um dos traidores, a gente pode chamar assim de X9 ali. Ele acabou traindo para perdão das suas dívidas.
ele tinha uma dívida muito alta com a coroa portuguesa, então ele começou a delatar essas reuniões que aconteciam. Então, assim, a Inconfidência Mineira era uma reunião em que era uma reunião escondida para que os soldados não achassem. Então, assim, eles ficavam lá escondidos, reunindo, discutindo ideias de uma república, as ideias iluministas de liberdade. Aí eles vão discutir também baseado na ideia da independência das 13 colônias, só que eles ficaram assim, a gente precisa de uma marca, um logo, e a gente vai ter, hoje o logo de Minas Gerais é um triângulo, mas é um triângulo vermelho. Naquele período se permeava o triângulo verde, que tinha a principal frase, libertas que será também, que significa liberdade ainda que tardia. Então eles discutiam essa ideia de liberdade, eles queriam ser livres. Mas, lembrando que novamente, esse contexto fica apenas no mundo das ideias. Então a gente vai ter esses líderes, eles são da elite, a gente vai ter funcionários públicos, médicos, a gente vai ter soldados da patente também, de uma patente mais baixa do exército, e como é o caso de Tiradentes. Joaquim Silveira dos Reis, ele vai ser o traidor, então aqui ele vai trair essa organização, porque ele tinha dívidas com a coroa portuguesa. E quem vai ser o principal ali subjugado, quem vai ser o principal sofredor? Vai ser o Joaquim José da Silva Xavier, nosso conhecido Tiradentes. Ele vai para o Rio de Janeiro, depois de todo esse conflito, até o Cláudio Manoel, ele vai para Moçambique, ele é exilado em Moçambique, ele vai continuar executando o cargo dele aqui lá em Moçambique, o mesmo que ele executava em Minas Gerais, só que longe, ele vai ser exilado. E muitos vão acontecer disso, muitos vão ser julgados à morte, só que muitos vão conseguir convencer. Só que o Tiradentes, ele não vai aceitar, ele não vai pedir desculpas para a rainha. E a rainha faz o quê? Ele vai, o Joaquim, o Tiradentes, ele vai para o Rio de Janeiro colocar as ideias. Ele vai falar, vai permear, falar assim, gente, vamos se revoltar, vamos lá. Só que vai acontecer o quê? Ele é pego, ele é julgado, enforcado. Só que ele, na hora lá, ele é enforcado e fica lá com a perninha. Só que vai acontecer, o Carrasco, que estava lá, ele vai pular, agarrar Tiradentes e acaba enforcando. Tiradentes acaba morrendo ali no Rio de Janeiro. O que a Dona Maria I, rainha de Portugal, vai fazer? Ela vai pedir que o corpo dele seja esquartejado, eles vão trazer a cabeça de Tiradentes e colocar ali no principal centro de Vila Rica, para que todo mundo que olhasse falasse assim, mano, olha lá, você que vai trair a coroa, olha o que pode acontecer. Então, quando a gente fala da Inconfidência Mineira, a gente tem que lembrar, primeiro, que ela vai ocorrer em Minas Gerais, ela ocorre em 1789, ela também vai acontecer o quê? Ela cria uma república com a capital em Vila Rica, um dos seus principais delatores. A gente vai ter o Joaquim Silveira dos Reis, que vai ser o traidor, e quem vai ser o mártir, quem vai ser o principal personagem? Joaquim José da Silva Xavier, nosso Tiradentes. Tudo bem, minha gente? Muito obrigado, beijo, me liga, meu povo!